Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, pessoal, já foram 3 minutinhos, já tem bastante gente online. Vamos começar aqui. Primeiro, muito obrigado pela presença de todo mundo. Hoje é o nosso primeiro workshop da trilha do Radar de Futuros. É muito legal ter vocês aqui com a gente hoje para esse pontapé iniciar nossa jornada. Só para falar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui, por que a gente está falando desses assuntos, a Ambima tem como um dos compromissos estratégicos de inovação atuar como um farol de tendências para o mercado de capitais. Isso significa olhar para frente com responsabilidade, ampliar o repertório do setor, apoiar a tomada de decisões mais informadas, conectadas com o que está por vir por aí. Então, a gente está começando a olhar bastante para o futuro e trazer essas informações para vocês. Foi com esse espírito que a gente fez o Radar de Futuros, que é uma ferramenta que mapeia 50 tecnologias emergentes com potencial de transformar os mercados financeiros de capitais nos próximos 10 anos. A gente lançou ele aí já tem cerca de um mês, a gente apresentou lá no Ambima Summit para quem estava lá. O radar está disponível para todo mundo no site futuros.ambima.com.br. E a ideia agora é transformar esse conteúdo em umas atividades mais práticas. A trilha que começa aqui hoje é o primeiro passo dessa aplicação. A gente vai fazer 3 encontros com temas diferentes, sempre com esse espaço para diálogo, exercício, provocação. Hoje a gente vai falar de inteligência artificial e os seus impactos no mercado, que é um assunto que a gente está falando aí faz muito tempo, e agora a gente vai olhar com essa visão de futuro, do que está vindo por aí, como ela vai transformar aí nos próximos 10 anos. A gente fala no mês que vem sobre governança, como que a tecnologia está impactando tudo isso, e no encontro de novembro vai ser sobre como essas tecnologias vão impactar a experiência do investidor. Então, voltando para o tema de IA, a gente vai falar hoje de uma programação bem dinâmica. A gente começa com uma conversa com o pessoal aqui da Envisioning, que ajudou a gente nesse radar, sobre o que a gente chama de alfabetização de futuros, para organizar melhor esse olhar para tendências, como é que a gente fez esse radar, por que é importante ter essa visão de longo prazo. Depois a gente vai apresentar um pouquinho o radar, navegar junto pela ferramenta, para a gente entender como ela funciona, como a gente pode usar isso de forma estratégica. Aí depois a gente está com a Kátia aqui, que é a nossa líder de IA na Ambima, para falar sobre IA no papel do setor, como é que a gente tem conversado isso com os associados, como é que a gente está vendo a evolução da IA no mercado e como a gente imagina que ela vai estar daqui para frente. E, no final, a gente vai trabalhar junto no exercício mais prático para pensar como essas tendências se conectam com os desafios do nosso dia a dia, usando o radar, tá? Então, a proposta aqui não é ter resposta pronta do que vem por aí, o radar não é um oráculo, não é uma visão de futuro, previsão de futuro, né? Ele é justamente essa coletânea de tendências e sinais que a gente está vendo aí para o futuro. Então, a gente quer abrir esse espaço de reflexão, troca, construção com vocês, como a gente já tem feito aí com vários outros temas. Espero que vocês aproveitem amanhã com a gente. E agora a gente chama o Michel e o Turra da Envisioning para comandar aí essa primeira parte do nosso workshop. Bem-vindos. Obrigado, Lucas, e obrigado a todo mundo por toda a pontualidade e pela oportunidade de estar desenvolvendo esse trabalho juntos. É um trabalho verdadeiramente feito em conjunto, então todo mundo aqui está muito envolvido, não só na concepção, mas também na execução, e a forma que vocês utilizam o radar tem sido muito incrível observar do nosso ponto de vista. Turra e eu vamos apresentar tanto o radar quanto o resto do exercício meio que juntos. Então, o Lucas já apresentou um pouco a estrutura então, da sessão de hoje, então não precisamos passar mais tempo nisso. Turra, pode se apresentar, por favor. Olá, pessoal, bom dia, eu sou o Turra. Eu fiz parte da pesquisa do Radar, junto com o Michel, o time da BIM, o Lucas. Estou falando direto de Amsterdã, o Michel também. Então, aqui já é de tarde para a gente. Eu sou fascinado por movimentos culturais, eu venho de publicidade e propaganda, trabalhei mais na área de pesquisa de tendência nessas agências que eu trabalhei, e hoje estou com a Envision já tem algum tempo. Eu faço uma newsletter semanal também, que chama The Nexialist, que é mais um projeto meu para falar de... O meu som tá ruim? Pera, eu acabei de ver no comentário aqui. Tá com um pouquinho de chiado, Turra. Não sei se Aquela mudança que você fez antes, talvez, de novo, não estava assim no melhorado. alinhamento. Não estava assim no alinhamento, exato. Melhor? Melhor. Perfeito. Que bom. Opa.
E então, eu tenho essa newsletter semanal que eu escrevo, compartilhando insights, sinais culturais que eu curto. E é isso, vou seguir com vocês aqui, apresentando um pouco do que eu sei. Eu sou Michel Zappa, eu, como tu já mencionou, também estou em Amsterdã, por acaso, e morando aqui os últimos 2 anos. Eu sou fascinado por tecnologia emergente e principalmente a forma que a tecnologia afeta o nosso comportamento. Eu tive a oportunidade de estar com alguns de vocês na Ambima Summit e outros de vocês fazendo uma masterclass de IA há mais ou menos um ano. E quem já viu a minha apresentação sabe que eu tenho um fascínio e uma paixão por essa mudança tecnológica. É uma coisa que eu tento incorporar na minha vida, tanto como observador, usuário, quanto como pesquisador. E a Envisioning, a empresa de pesquisa que nós tocamos, serve para exercer essa função de ajudar outras pessoas a entender o papel da tecnologia. E um pouco inspirado no Turra, eu também comecei a escrever uma newsletter semanal há um tempo, há 2 anos, onde eu tento acompanhar as transformações, particularmente dentro da IA. Eu acredito fortemente que estamos migrando na direção de inteligência geral, inteligência artificial geral, que é um assunto que vai um pouco além do que a gente vai apresentar aqui hoje, mas eu tento descrever essas mudanças também de maneira contínua, a partir de uma newsletter que eu uso para aprender sobre o que está acontecendo e lembrar o que eu estou vendo. E tem duas expressões muito usadas em tecnologia. Uma delas é o early adopter, que é o primeiro usuário, né, a primeira pessoa a utilizar uma tecnologia, e o heavy user, que é aquela pessoa que usa muito determinadas tecnologias ou determinadas coisas. E os meus amigos brincam que eu estou nessa intersecção. Então, eu adoto tecnologias novas rápido, mas também utilizo elas muito em meu estilo de vida. E é uma decisão e uma maneira de permanecer mais próximo às mudanças. E um pouco por causa desse fascínio e esse interesse, há quase 15 anos, eu publiquei a primeira tentativa de explicar o futuro próximo da tecnologia a partir de um infográfico. Na época, um infográfico estático, ele é uma imagem que circulou, que eu promovi e tentei lançar o que hoje é Envisioning, a partir desse esforço. Ele não tinha uma direção, não tinha um propósito maior, a não ser essas são as coisas que eu vejo acontecendo, como é que eu comunico isso de uma maneira organizada, sistêmica e que consiga estimular conversas, principalmente. Como o Turra disse, como o Lucas disse, não existe um futuro definitivo, muito pelo contrário, hoje vamos explorar algumas das facetas através de qual a gente olha para o futuro, mas a tecnologia sempre foi a nossa. E esse assunto voltará algumas vezes durante a apresentação, em qual a gente tenta explicar maneiras e formas e metodologias para fazer sentido de tecnologias. E eu gosto de mostrar essa imagem que foi a primeira coisa feita em nome de Envisioning. Envisioning é uma palavra que no inglês conota uma visão de futuro otimista e sempre visual, né? Ele tem a mesma raiz de visão, envisionar, mas sempre otimista. Eu gosto dessa conotação positiva. Não é um futuro qualquer, é um futuro bom. E essa visualização né, surgiu com o nome Envisioning, né, Envisioning the Near Future of Technology, né, visionando o futuro próximo da tecnologia, e ficou e tornou-se o nome da organização. E nós temos o privilégio de trabalhar com departamentos de inovação em institutos e organizações do setor público e privado no mundo inteiro, especializados em ajudar a comunicar. Somos especializados em comunicar dados complexos voltados para o futuro. Então, os sinais tecnológicos que estamos apresentando aqui hoje são exclusivamente tecnológicos. Os sinais de mudança apresentados aqui são exclusivamente tecnológicos. Existem várias maneiras de olhar para o futuro e, de novo, vamos abordar algumas delas nessas aulas, né, hoje e nas próximas duas. Mas o que tudo tem em comum é que tentamos trazer uma visão sistêmica para rastrear o que está acontecendo e traduzir esses acontecimentos de maneira previsível para diferentes tipos de organização que todas elas têm em comum, que elas estão pensando no futuro e tentando entender como é que as mudanças hoje podem afetar o futuro. E isso é um pouco de nós. Agora vamos falar do guarda-chuva conceitual que nos une aqui hoje. A Ambima fez um ótimo trabalho posicionando a pesquisa como uma visão de futuros.
e eu reconheço a importância que isso traz para a pesquisa, porque é isso que nós estamos tentando fazer. Nós estamos indicando o que está acontecendo, isso é o objetivo, mas como é que a gente traz essas mudanças para o nosso subjetivo, né, para o nosso mundo particular, como indivíduos, organizações, etc. Então, para isso acontecer, é preciso essa coisa chamada alfabetização de futuros, que é entender o papel que o presente exerce sobre o futuro. E antes de pular para a parte teórica, queremos sondar, ouvir um pouco das 220 pessoas que estão aqui conosco, um pouco, quem tiver com o celular na mão, abrir este link no QR e contar para nós, em uma palavra, como é que você se sente em relação ao futuro. Então, vou deixar isso aqui na tela um minutinho. Ainda tem pessoas entrando, que incrível. Então, nos conte no Slido como é que você se sente em relação ao futuro. Ou até mesmo no chat do Teams, se você não tiver com o celular na mão, por exemplo. Não tem problema nenhum. A gente... a ansiedade veio primeiro, junto com o medo, com o otimismo, com a preocupação, com a provocação, uma esperança grande. Achando que 20 pessoas colocaram esperançoso e outras 20 preocupado. Olha, crescendo. Entusiasmo, animação. Temos uma ótima mistura de percepções. Temos fé, temos apreensão, temos Bitcoin, temos desconfiança. E a intenção aqui é estimular esse pensamento, vocês começaram a pensar, e o resto da sessão terá muito esse tipo de pensamento. Aqui entendemos bem a perspectiva de quem participou. Vou fazer mais uma pergunta nessa mesma interface. Vejo que vocês continuam escrevendo, mas agora vamos mudar um pouco o assunto, que é como é que vocês se sentem em relação à IA. Mesmo link, mesma funcionalidade, se preferirem, coloquem no chat, a gente acompanha tudo, mas agora especificamente em relação à IA, como é que vocês se sentem? Será que as sensações são diferentes? Não são, a ansiedade vence mais uma vez. Animação, amor, preocupação, curiosidade, esperança, susto, produtividade, perdidos, eficientes, entusiasmados, animadíssimos. Assim, a minha leitura muito subjetiva é que a IA causa mais otimismo do que o futuro, curiosamente. Eu não estamos analisando os dados, nem sei se estão sendo salvos, mas me parece muito mais positivo a percepção de IA. Incrível, essa medida de temperatura aqui para entender quem tem opiniões sobre esse futuro próximo. E vamos agora, ao decorrer da sessão hoje, entender se isso muda, porque teremos outro check um pouco mais para frente. Quero convidar o Turra a contar um pouquinho sobre a importância da alfabetização de futuro e o que ela é. Obrigado, Michel. Eu gosto muito do termo de alfabetização de futuros. Primeiro porque começa futuros no plural, igual está no radar de futuros, que eu acho que é legal a gente distinguir que futuro ele só pode ser imaginado, ele não existe. E em 2020, durante a pandemia, a Unesco lançou esses summits de alfabetização de futuros, colocando isso como uma habilidade necessária para o século XXI, que é conseguir imaginar outros futuros além do que tem, do que a gente, às vezes a gente só tem um lugar, né? Ou ansiedade ou esperança. E na pandemia, no meio da pandemia, tipo, a gente não conseguia imaginar 5 anos para frente que ia ser como está sendo hoje, por exemplo. Então é isso, ser capaz de imaginar futuros diferentes. Pode ir para o próximo. Essa é uma ilustração para mostrar que estudo de futuro pode ser muita coisa. Nessa coisa da futurologia, do foresight, do futurismo, são vários campos que eles se interligam e cruzam.
tem uma mistura de método científico e de sensibilidade. Por exemplo, quando a gente olha para cool hunting, que é muito mais aplicado para moda, para decoração, para arte e cultura, é uma coisa muito mais de sensibilidade do que uma metodologia científica. E se a gente olha para pesquisa de mercado, é uma coisa que está super próxima do presente, é mais para entender o que está acontecendo agora, mas tem mais um método aplicado. E o estudo de futuro ele fica entre esses dois campos. E é legal que tem até ficção científica, se a gente for ver ali, né, no longo prazo, que é uma coisa mais da ficção, que pode trazer insights também de como pensar futuro. Pode ir para o próximo. E nós temos como nosso objeto de estudo é a tecnologia, dentro desse panorama de diferentes maneiras de olhar para a mudança, também temos opiniões e observações de como é que a gente vê a tecnologia mudando. Eu vou falar um pouquinho de algumas delas, que é, por exemplo, a tecnologia, a gente tende a pensar nela como ou uma coisa abstrata, ou uma coisa até demasiadamente concreta, no sentido de olhar só para os dispositivos e as coisas que a gente tem como tecnologia, mas a tecnologia é muito mais do que isso. A tecnologia é aquilo que nós criamos coletivamente como espécie humana e sociedade, civilização. E a tecnologia tem uma direção, ela tem um rumo, qualquer dispositivo que pegarmos hoje tem uma história, essa história foi documentada. Então, a tecnologia se move numa certa direção, na direção de maior complexidade e de maior presença, ubiquidade, né? Ela se torna mais e mais presente em mais e mais lugares. Isso acontece há milênios. E ela mexe muito com a nossa expectativa sobre como que o mundo funciona, como é que o mundo deveria funcionar. Ou seja, a partir do momento que a gente se acostuma com entrega de comida, por exemplo, quando a gente tem fome, é muito difícil imaginar um mundo que não tenha isso. Ela é irreversível, a mudança de expectativa. E nós não precisamos nem ter a tecnologia em mãos para que ela mexa com a nossa expectativa. Só de saber que ela existe, eu queria poder fazer tal coisa de tal forma. Só de saber que existe já mexe com a nossa percepção de mundo. Então, é invisível esse processo, e muito difícil de perceber quando ele acontece. Mas é muito importante reconhecer que acontece. E a partir desse reconhecimento, ou conseguimos mudar nossos comportamentos, ou lidar de forma melhor dessas transformações, porque elas são inevitáveis. E a tecnologia vai muito além dos dispositivos e das coisas. Tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que foi feito coletivamente pela espécie humana é tecnológico. Tem muitas definições do que a tecnologia é. Então, a aplicação de conhecimento científico para fins práticos é uma definição mais literal. E diferentes filósofos e pensadores vão ter diferentes definições do que a tecnologia é. Mas eu gosto de pensar nela em termos de tudo aquilo que a gente criou que não é do mundo natural. Então, o fogo, não, o conceito de você conseguir reproduzir fogo é uma tecnologia, uma invenção. Né? Ela não existia antes de pensarmos nisso. O dinheiro, não só as cédulas e a cripto, mas o conceito de você armazenar valor num objeto ou num token, numa identidade, e conseguir recuperar esse valor em outro lugar, essa decisão coletiva é uma tecnologia. A escrita, a agricultura e assim por diante. Todas elas são construções que transformam o mundo de uma forma irreconhecível, mas que são fundamentalmente tecnológicas. E todas elas obedecem às mesmas regras. Elas avançam, elas desenvolvem o tempo inteiro, elas não param. A distância entre expectativa e realidade pode ser expressada de algumas formas. Então, um dos fundadores do Instituto do Futuro, Roy Amara, uma entidade americana que se dedica a estudar o futuro há meio século, fala que nós tendemos a superestimar o impacto a curto prazo da tecnologia, enquanto a gente subestima ele a longo prazo. Então, a curto prazo, a gente pensa, essas tecnologias aqui esse iPhone novo vai mudar minha vida. Aí não muda, não mexe tanto. Aí você esquece dele, e depois de um tempo mudou de fato a sua vida. Mexeu em coisas que você nem imaginava. E essa distância entre uma expectativa linear e uma realidade exponencial
Claro, é figurativa, não tem números apoiando este gráfico, mas ele representa um pouco a percepção que nós temos sobre as tecnologias e o quanto que isso afeta a nossa percepção de mundo. E a observação final sobre tecnologia é que as coisas se tornam cada vez mais baratas e cada vez mais rápidas. Então, essas são duas curvas, agora sim, com números, que apontam a mesma tendência em direções diferentes. Do lado esquerdo, a capacidade computacional dos melhores e maiores computadores do mundo e crescendo linearmente numa escala exponencial, ou seja, tem um crescimento exponencial. E mesma coisa com a queda de custo, né, do preço de armazenamento, memória, de que continua caindo, né? O preço de 1 megabyte, 1 gigabyte, 1 terabyte cai sem parar. E essas duas curvas juntas fazem com que a tecnologia se torne mais barata, mais acessível, mais presente, mais rápida, de uma maneira que extrapola as expectativas até de escritor de ficção científica, porque isso aqui não para. Tem sido verdade, isso aqui tem sido verdade toda a nossa vida e vai continuar sendo verdade por tempo indeterminado. E nós enxergamos alguns fatores principais, né? Por que que você deve gastar um tempo pensando em futuros, estudando futuros, discutindo futuros. O fato da tecnologia não esperar já foi tocado, mas é irrefutável e, consequentemente, muito importante. O fato da IA está acontecendo em cima dessa transformação tecnológica é extraordinário e está acontecendo numa velocidade que, eu insisto, mesmo quem tinha muita criatividade sobre o que podia acontecer, não imaginava que seria tão grande, tão rápido e tão acessível, né? O custo de IA é quase zero. E isso, a junção desses fatores faz com que o nosso ambiente seja redefinido. O contexto em que a gente trabalha, seja regulamentação, seja concorrência, ou seja, mesmo as capacidades tecnológicas que estão acessíveis a nós como funcionários, colaboradores, donos de empresa, não importa. Essas tecnologias mudam e mudam o ambiente. Então, a forma que a gente se acostumou a fazer as coisas não vale, vale em parte, claro, mas não vale completamente, por causa dessa taxa de transformação. E aqui eu queria só contar para vocês um pouco da origem do Foresight, né, do estudo de futuro como disciplina. Que tem duas principais escolas. Então, uma que é mais do Foresight estratégico, que tem origem nos Estados Unidos de preparação para a guerra, então é um olhar mais militar, e ele foi o que dominou o mercado por muitos anos, né, de empresas criarem suas estratégias. E tem uma outra veia que vem da Europa no pós-guerra, que tem um viés mais de reconstrução, e a gente chama ele de um foresight mais transformativo, ou em transformação, que ele foca mais em imaginação e como a gente imagina outros futuros, né, que conectam com o Futures Literacy, que eu falei antes. Aí pode ir para o próximo. Esse aqui, eu gosto muito desse site. Ele é feio demais, o Technology. O nome é feio, o site é feio, mas é um repositório super legal de inovações que estão lançando e quando que elas foram vistas em alguma obra de ficção científica. E o Michel lembrou, quando a gente estava preparando aqui, do filme Her, né, que é sobre um cara que se apaixona por uma inteligência artificial. E hoje, já em 2025, tem pessoas se apaixonando pelo seu ChatGPT. E foi um intervalo de 12 anos para que algo se tornasse realidade. E previu também a volta dos bigodes, pelo visto. Uhum. Pode ir para o próximo. Aqui é só para lembrar que além dessa habilidade de ver futuro ser algo bom para a gente individualmente, essa imaginação, ele tem sido muito importante dentro de empresas, principalmente as empresas que estão olhando para o longo prazo de existência. É cada vez algo mais must have do que nice to have. Pode ir para o próximo. Aqui, assim, existem várias metodologias de olhar para o futuro, analisar o futuro, e nesse workshop a gente quis trazer esse, que é o Cone de Futuros, só para dar uma pincelada.
Então, é um exercício de pensar em futuros diferentes e, a partir disso, pensar como que a sua empresa ou você se adaptaria, se prepararia para isso. Futuros possíveis, impossíveis, plausíveis, projetados, que é se continuar as coisas do jeito que estão, prováveis, preferíveis. Depois, a gente vai voltar para ele para fazer uma atividade com o assistant do radar. Pode ir para o próximo. Aqui é um outro jeito de olhar para a tecnologia, é a difusão de inovações, que é como se fosse uma curva de adoção, né? Tipo, dá para entender onde está seu público-alvo, você vai lançar um produto novo, com quem você está falando, com quem é mais early adopter, com quem está mais já nos laggards ali que chamam, são os que adotam por último. Por exemplo, ali os innovators e os early adopters, se a gente for olhar para aqueles visores de realidade aumentada, realidade virtual, está mais no início. Se a gente olha para smartphone, já é algo que está todo mundo usando, até a sua avó. Aí pode ir para o próximo. E esse aqui é outro jeito de olhar, então não é pela adoção, é mais pelo hype, né? Quais são o que está sendo falado sobre essa tecnologia, quais são as expectativas sobre ela. E é uma metodologia da Gartner, que é um instituto de uma consultoria de inovação. Então começa pelo gatilho de inovação, aí vai para o pico de expectativas infladas, que é assim, tudo que a gente espera que vai fazer tudo, essa tecnologia vai resolver todos os problemas. E o próximo passo é entender que não, que essa tecnologia tem suas limitações. Depois disso, tem essa subida de iluminação, né, que a gente vai vendo aplicações de fato que são úteis, e aí para toda a produtividade, que é quando a gente já adaptou no mercado. E aí coloca no próximo, que ele é do ano passado, falando de tecnologias dentro da inteligência artificial. Então, quando eu mostro esse slide, eu pergunto, onde você acha que está a inteligência artificial? Mas é uma pegadinha, porque inteligência artificial são várias coisas. É interessante perceber que ali o único que está no platô de produtividade é visão de computador, que é reconhecimento facial, que já está mais em uso em diversas indústrias. Quando a gente olha ali no início, aí você vê ali tem inteligência artificial geral, que vai levar mais de 10 anos para chegar. Então, isso também varia o tempo e às vezes elas morrem no meio do caminho também, acontece. Aí pode passar para o próximo. E que fala um E aí pouco da... desculpa. Não, eu ia passar para você, mas aqui a gente não está olhando para a adoção ou para o hype, a gente está olhando para a prontidão da tecnologia. E aqui é a principal metodologia que a gente usa na Envision. Aí o Michel vai falar melhor. Obrigado, Turra. Exato, porque nós trabalhamos, as tecnologias são objetos em movimento, elas estão em transformação constante, e transformação tem alguns... transformação e prontidão tecnológica tem alguns significados. Ou seja, tem a questão de quão pronta a tecnologia está em termos de desenvolvimento, mas também tem a questão de quanto que ela está sendo adotada e utilizada. E tem múltiplas maneiras de medir isso. Quando nós falamos de tecnologia em nosso radar, como será apresentado em breve, a principal medida é a prontidão tecnológica, que determina quão madura tecnicamente a tecnologia está. Tem outras formas de olhar, né? Então aplicamos também outra medida, um pouco mais subjetiva, vamos apresentar isso em breve. Mas o que significa essa prontidão tecnológica? É uma escala chamada TRL, Technology Readiness Level, que começa em 1 e vai até 9. Então ela sobe e ela corresponde com a maturidade. Então, no início, todas as ideias começam com TRL 0 ou 1, e aí vão avançando conforme passa por prova de conceito, protótipo e finalmente virar um produto. E nem todas as tecnologias passam por todas as etapas, algumas param e não passam de um certo, não passam dessa fase, porque não houve
investimento suficiente, não houve descobertas técnicas suficientes, ou não houve adoção. Por muitos motivos, o desenvolvimento pode parar. E a adoção é muito relativo, né? O consumidor final utiliza a tecnologia no TRL9, mas a adoção também, durante o desenvolvimento de uma tecnologia, ela também tem que ser adotada por pesquisadores. Por exemplo, isso às vezes não acontece. De uma forma muito rudimentar de representar isso, é pensar, por exemplo, no Pix como uma tecnologia altamente pronta, TRL9 com certeza, mas em alguns aspectos ela vai desenvolvendo novas funções também. Então, 9 não significa que não há mais desenvolvimento. 9 significa que ela está tecnicamente completa, mas lança-se novos recursos. O parcelamento, por exemplo, e outras funções que uma vez que tem a distribuição da tecnologia pronta, fica muito mais fácil implementar novos recursos. E o meu entendimento é que o Drex, a moeda digital central, ainda está em TRL baixo, claro, é uma junção de múltiplas tecnologias, mas que está sendo validado tecnicamente para então conseguir ser aplicado socialmente, né, lançado socialmente. E qualquer tecnologia pode ser posicionada nesse diagrama, inclusive é o que nós fazemos, é uma das principais aspectos da nossa pesquisa, é essa representação de graus de prontidão. E é exatamente o que a gente vai fazer agora, que Legal, é mostrar um Michel. pouco. Acho que vamos dar uma Sim, pausa aqui, ver se alguém quer comentar alguma coisa. Eu acho que foi bem boa. legal que vocês apresentaram agora como a tecnologia evolui de forma exponencial, como que ela torna cada vez mais acessível, impactando o comportamento humano, a expectativa social, o dia a dia das empresas, né? Isso mostra como é importante acompanhar essas tendências e para não ser surpreendido. É, Acho que as ferramentas como o Cone de Futuros, esses mapear cenários plausíveis, preferíveis, também é uma coisa bastante importante que tem tudo a ver com o que a gente está querendo fazer aqui com o radar. E, enfim, acho que é isso que a gente quer trazer, mostrar como essas tecnologias, e a IA especialmente, está acelerando transformações e redefinindo o ambiente de negócios, tornando essa visão de futuro, essa alfabetização cada vez mais uma competência essencial para todo mundo, né, para as organizações, inclusive no mercado de capitais, assim. Acho que eu só queria abrir um pouquinho aqui o chat para ver se alguém quer abrir o microfone, perguntar alguma coisa, mandar alguma pergunta para gente, antes da gente seguir pro radar. Kátia, quer comentar algo? Vamos lá. Não, só dar parabéns aí para os meninos, porque eu acho que na atual situação que a gente está, de reinventar nossos processos, que não são mais incluir tecnologias em processos, esse zoom out que eles deram em como olhar o futuro e nos provocar aqui do que é olhar para frente, foi bem legal. Parabéns aí. Fiquei impactada aqui. O Fernando deixou um comentário aqui no meio da apresentação, falando que ele viu uma notícia que agora a IA é disciplina obrigatória na China, não é reforma curricular, é um plano de dominação, como ele escreveu aqui. E a gente está por aqui, por exemplo, está perguntando se a IA vai substituir professor, assim, tal, né? Então, acho que é como a gente olha, diferentes sociedades estão olhando para isso, mas uma pergunta que veio aqui agora da Graziella é se a gente tem algum meio confiável para checar o TRL de novas tecnologias. Acho que é uma curiosidade também, como é que isso é feito, quem que define esse TRL e como é que é avaliado? A avaliação de TRL depende um pouco do contexto, então há tecnologias que são apresentadas em público e a ciência muitas vezes é aberta e os modelos de linguagem ajudam tremendamente nessa avaliação. Nós tínhamos múltiplas formas de fazer avaliação de TRL, e hoje a melhor forma é pedir para o modelo de linguagem analisar ou seu conhecimento existente, mas principalmente checar isso com conhecimento específico. Então, a nossa forma não é perguntar cegamente, mas alimentar o modelo de linguagem com suficiente contexto para conseguir determinar essa numeração. Porque a forma anterior eram tabelas e com conhecimento muito restrito. Então, tornou-se muito mais precisa essa análise para aquilo que está divulgado, que não são todas as tecnologias, naturalmente. Uhum. Então, a pergunta mais aberta aqui do Alex é qual é o caminho para iniciar os estudos sobre IA com tantos materiais e cursos? Qual o melhor caminho para a aprendizagem? Acho que esse é um pouco particular, acho que a gente pode ver vocês três, o que vocês fazem, como é que vocês estudam e se envolvem com esse assunto. Eu
Eu diria que depende muito de onde o que você alcançar com isso. Existem caminhos de pesquisa, em que você passa um tempo estudando e aí tem empregabilidade quase garantida, dependendo da formação, para papéis altamente especializados em machine learning, né, que é o que está por trás da IA. E isso eu mal sei explicar porque não é meu expertise. Há muito espaço para generalistas porque é novo para todo mundo. A oportunidade disso é que existe há 3 anos. A IA, como a gente conhece, na mão dos usuários, né? Na mão de desenvolvedores e pesquisadores, existe há décadas, mas não de maneira acessível. Ao fato de ser novo na mão da maioria é uma oportunidade, ao meu ver. Porque você tem tanta chance quanto qualquer outra pessoa de aprender, entender e gastar tempo utilizando para conseguir enxergar oportunidades dentro daquilo. Como generalista, como especialista é outro caminho, que foge muito do meu expertise. E aí, Kátia, eu sei que você tem muito para falar disso aí. Eu, Diga, por favor, Kátia. Eu estou na linha também do Michel, acho que ele fez uma divisão boa ali, como generalista hoje, para aprender de forma geral. Eu sigo algumas referências que eu tenho de IA e eu corro atrás das referências delas, ou seja, o que elas citam é você correr atrás de referencial via artigo ou de outras pessoas que falam sobre o tema. É muita gente falando e eu acho que você tem que ter uma curadoria e nem sempre você é capaz de avaliar tudo. Uma das questões, quando os meninos colocaram ali aqui também no nosso radar, tudo tem referência, o artigo que você gosta, você começa a seguir o autor e referências daquele autor, então esse é um grupo que eu uso. Para especialista, eu sou de implantação, não de desenvolvimento de AI, e aí você tem que estar num grupo muito mais específico para colocar. E o que eu estou buscando muito hoje para achar é de implantadores de IA, como eles estão transformando o negócio. Uma coisa é você saber, outra coisa é quem está conseguindo colocar na prática, tá? É um grupo ainda que eu estou formando, porque eu também acho que esse grupo é mais restrito. Ainda. Legal. Na mesma linha, o Matheus falou aqui que a IA tá tendo um início parecido com a internet nos anos 2000. Nos dias atuais, a gente não vê necessidade de estudar a internet. O mesmo pode acontecer com a IA. Muita gente ganhou muito dinheiro estudando a internet. E acho que Mudou. Não é o único objetivo, claro, mas é um dos grandes objetivos e o boom que teve e que a gente vive até hoje, que virou móvel, celular e tudo mais, está na sombra dessas tecnologias. Esse seria o meu contraponto. E acho que é um grande guarda-chuva que tem coisas ali dentro, né? Não se estuda a internet, mas tem a programação, tem um monte de coisas que surgiram ali por trás, que são outros campos de estudo, de trabalho, de especialização que você tem dentro dessa grande coisa, né? Matheus faz um ponto interessante, importante, que é a gente vai parar de chamar isso de IA. Então, hoje não chamamos mais comércio online de comércio online, é comércio. Onde acontece comércio é um detalhe, mas é comércio. E eu acho que a IA vai passar por um processo parecido em que ela torna-se ubíqua, invisível, onipresente, barata. E um ponto que acho que pouca gente olha hoje em dia é que ela não vai existir no vácuo, né? Ela vai se integrar com todas as outras coisas que a gente tem por aí e vai ser esse ecossistema que vai rodar por trás de tudo que a gente tem, né? Acho que a gente está numa visão muito de que a IA é o ChatGPT, a IA é isso e aquilo e não pensa que ela vai virar um motor de muitas coisas e a gente não vai nem perceber muitas vezes, né? Principalmente. Temos os comentários aqui, acho que a gente pode seguir para a próxima parte, Michel. Legal, Peraí, ótimo. o Marcos levantou a mão, vê se ele Marcos. quer perguntar alguma coisa. Marcos? Tudo bem? Consegue me ouvir? Claro. Tudo bem, prazer. Bom dia para todo mundo. Então, eu tenho alguns negócios, uma delas envolvendo uma agência de marketing, tá? E eu queria aproveitar essa oportunidade para ver se o caminho que eu estou tomando não é equivocado, tá? Eu vou, por questões de segurança até com meus clientes, tá? Eu já me organizei para fazer um estudo, voltar a trabalhar com Python, programar para a gente começar meio que do zero, tá? Para fazer uma estruturação mais sólida e estar por dentro, não de uma forma mais generalizada do que a gente vê hoje. Hoje existem soluções, né? Às vezes o SDR, também, ao meu ver, vai morrer, né? Porque hoje tu consegue qualificar lead, por exemplo,
desde o início. Então, eu queria saber se esse ponto de eu estudar, me inteirar e fazer uma parceria com empresas maiores na questão de integração e implementação de agente de IA não é equivocado. O meu entender, eu sou de 91, né? Mas eu acho que isso aqui está se transformando mais ou menos o que era o Excel, que começou a ter uma evolução e até hoje muita gente não conseguiu nem trabalhar com uma planilha. E eu tenho a impressão que a IA vai ficar muito superficial, a gente vai usar engenharia de prompt, que só isso eu acredito eu que não é o melhor caminho. Não sei se eu estou me equivocando, querendo estudar muito a fundo ou é muito cedo, enfim. Eu não sei se eu tenho conselhos concretos. Eu diria que usar a IA para entendê-la melhor é um caminho geral. Ou seja, eu inicializo a maioria das perguntas que eu faço agora para o chat. Antes de perguntar para a pessoa que eu quero perguntar, eu já pergunto para o chat. Isso para assuntos gerais. Para assuntos técnicos, então, você não precisa nem chegar na outra pessoa. Ou seja, não estou falando para não nos perguntar, muito pelo contrário, acho importante perguntar, mas muitas das questões técnicas, inclusive de como é que você aprende certas técnicas, o autoconhecimento que os modelos de linguagem têm é tremendo. Eles não alucinam quando falam de si mesmos, porque tem muito material de treinamento. Então, você utilizar o modelo de linguagem para desenvolver qualquer tipo de programação, eu não consigo imaginar aprender a programar hoje em dia, porque você faz tudo com um modelo de linguagem. É outra hora de palestra para falar disso a fundo, mas a ponta do iceberg é utilizar os modelos para aprender sobre como fazer as coisas, principalmente para coisa técnica, eu diria que é o melhor caminho. Tem funcionado extremamente bem pessoalmente, em termos de gastar muito tempo desenvolvendo com a ajuda de modelos de linguagem. Eu tenho escrito sobre isso de forma regular também, contando essa experiência, porque é transformadora. Como alguém eu sou técnico, mas não sou desenvolvedor. O meu grau de... a minha ambição sempre extrapolou a minha paciência para desenvolver. Ou seja, eu quero fazer coisas elaboradas, não tenho vontade suficiente para ficar desenvolvendo linha por linha. Com o modelo de linguagem isso mudou completamente. Então, a forma que você programa já mudou de forma irreversível, na minha opinião. Então, é quase outro conjunto de perguntas que tem que ser feito. Entendi. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado por contar o seu caso. Lucas, seguimos? Podemos seguir. Boa. Temos espaço e tempo para conversar. Eu acho muito legal vocês trazerem as perguntas e fazer disso uma conversa tão interativa. Obrigado. O radar, a melhor forma de acessar o radar é na mão de vocês. Aqui vamos apresentá-lo de alto nível para entender quais são os principais componentes dele, mas a maneira ideal de acessá-los é a URL que vocês já conseguem ver na tela, que é futuros.ambima.com.br, mas também vão receber, e também já viram, com certeza. Para quem não viu, o que o radar contém? 50 tecnologias emergentes organizadas em 6 áreas de pesquisa. Cada área contém cada área corresponde com uma fatia de pizza aqui em volta do radar, e dentro de cada área existem algumas tecnologias diferentes. Todas as tecnologias têm uma imagem, um título, um sumário, uma descrição, e também um nível de prontidão, um grau de prontidão tecnológico, que é o TRL, que falamos agora, que vocês conseguem sempre detalhar, entender onde é que ela se posiciona em relação às demais opções. E uma coisa muito parecida que não detalhamos ainda, mas que vai ser citado no slide daqui a pouco, que é a grau de relevância, que foi uma nota que nós distribuímos a coleta de dados sobre essa nota, sobre todas as tecnologias, com pessoas, seres humanos, experts da rede Ambima, que nos ajudaram a determinar quais tecnologias que têm mais ou menos relevância dentro de todas. Como o radar é todo estruturado em volta de dados, podemos fazer coisas como reordená-lo em volta tanto do nível de prontidão, então vemos as tecnologias de menor prontidão mais perto da borda. Aqui houve uma escolha de trabalhar com tecnologias de prontidão média e alta, consequentemente as tecnologias estão nessa fase, e conseguimos fazer a mesma coisa com a nota de relevância, que é representada por essa barra externa. Então, ela é apresentada aqui de maneira crescente. Mas a maioria das tecnologias é relevante, porque isso fez parte do critério de seleção. Então, há poucas com baixa relevância.
mas essa estrutura de dados é apresentada para cada uma das tecnologias e tem alguns recursos, vocês conseguem favoritar, isso é salvo localmente no seu navegador, e vocês têm um assistente que nós apresentaremos em breve com um pouco mais de detalhe, um assistente de IA, a partir de qual você consegue fazer perguntas e conversar com os dados todos que estão apresentados aqui. Essa foi a breve demo, as áreas de pesquisa foram citadas, o grau de relevância foi explicado. Turra, você quer assumir aqui um pouco? Bora. Com- Eu gosto muito dessa frase da Amy Webb. Ela estava no Brasil até, acho que pro Web Summit. Ela é a fundadora do Future Today Institute. E em 2018, quando ela lançou, eles lançam todo ano um relatório super completo de tendência tecnológica, assim. Sei lá, no passado foram 12 PDFs, um para cada grupo de indústrias. Então, assim, é um material super rico para quem quer se aprofundar. E ela falou, prestem atenção nas convergências de tecnologias. Então, para além das tendências que a gente trouxe no radar, é legal também perceber que tem muitas tecnologias ali que estão se convergindo. Vai para o próximo, por favor. Então, tipo, finanças descentralizadas com IA, finanças tradicionais com descentralizadas, edge computing com inteligência artificial. Então, como que as coisas vão se juntando? E isso, assim, na verdade, remonta, né, a evolução da tecnologia. Assim, tipo, o celular era para ser o quê? Era para escutar música quando o iPhone foi lançado, né? Você pode agora escutar música no celular. E hoje a gente está aqui, todo mundo com seu smartphone. E pode ir para o próximo. E eu acho que outra coisa legal de perceber de inovação tecnológica é que, às vezes, ela tem uma inovação incremental. Então, já tinha robô advisors, e agora como que a gente chama a próxima versão, que é turbinada com outras tecnologias. Então, isso vai acontecendo em diversas tecnologias. Aí, por exemplo, o blockchain com um modelo mais sustentável, né? Que o blockchain normal, o proof of work, consome muita energia. O proof of stake é como se fosse um próximo passo. E a inteligência artificial explicável, que hoje a inteligência artificial não é muito visível entender o que acontece ali dentro, e para diversas indústrias, a gente, né, até por privacidade, outras questões, a gente precisa entender. Então, qual é o próximo desdobramento disso? Pode ir para o próximo. Que a gente entra Temos no... nossa convidada especial, Exato. Kátia Guedes, que junto com o Lucas vão nos contar um pouquinho sobre a percepção de vocês como experts no assunto, porque eu queria reforçar demais que nós não somos experts em tecnologia financeira, nós somos experts em tecnologia emergente e trouxemos a nossa lente de tecnologia emergente para a tecnologia financeira. Agora, quem entende mesmo são vocês que estão aqui na sala, então o palco é todo de vocês. Entende a Kátia, aqueles, né? Não, acho que Kátia, obrigado por estar aqui com a gente hoje. A gente quer contar muito. Acho que a ideia aqui é um pouco da gente conversar um pouco mais. A gente está vendo isso com o mercado, a gente conversa muito com diversas instituições, a gente tem projetos aqui na Ambima sobre isso. Acho que é um pouco compartilhar como a gente está olhando para o futuro, como é que a gente acha que a IA vai transformar esse mercado e trazer alguns temas do radar para isso. E acho que a primeira pergunta que eu queria ver contigo é isso, assim, a gente está vendo que o tema está super no hype, a gente está fazendo muita coisa, está todo mundo tentando, mas como que você vê que a IA vai transformar o mercado nos próximos 10 anos? Hoje a gente tem aquela estatística que veio recentemente, né, que tá todo mundo usando e ninguém está tirando proveito, ninguém está conseguindo lucrar, isso vai parar? Como é que a gente está vendo isso no futuro? Como é que você está entendendo essas conversas aí agora? Primeiro que, obrigada pelo convite, sem a menor pretensão de falar que eu entendo tudo, acho que eu também sou uma eterna aprendiz aqui, então estou aprendendo sempre, estou aqui também aprendendo. Quando você, assim, o que a gente conversa aqui, e é bem interessante, o mercado financeiro para mim, ele é um mercado que a gente tem, como colocou a pergunta do Heitor aqui, um mercado acompanhado de regulação e de transparência.
Então, a adoção da tecnologia, a gente tem que olhar ela sempre, ela vai estar com uma prontidão alta, ela pode estar sendo experimentada em mercados mais inovadores, onde você tem uma possibilidade maior de experimentar mais, mas o nosso mercado, ele é um mercado muito regulado, um mercado exige transparência e com a questão da adoção também de um público, a gente está em expansão aqui, principalmente falando da gente que é do mercado de investidores, né? Então eu também olho para o mercado, como é que você adota uma nova tecnologia para que ela aumente a nossa capilaridade de novos investidores, expanda o nosso mercado sem ela ser um detrator via nova tecnologia da expansão do nosso mercado. Então, falando 10 anos, eu acho que é muito tempo, Lucas, eu acho que o povo já fala de 2 a 5 anos, já está muito, e acredito numa adoção maior, ali a gente até escolheu, né, alguns para a gente falar de prontidão, para a gente escalar mais esse mercado, para dar mais, entender mais o nosso investidor e escalar mais e amplificar o mercado. Eu acho que essas são as principais tecnologias que o mercado vai adotar nos próximos anos. Para 10 anos, aí a gente vai mudar bastante. Aí os meninos estão aqui para dizer que... Não tem como prever, né? Esse mundo, cada 2 semanas, a gente está vivendo década, né? Alguém falou isso em alguma dessas palestras que a gente viu por aí. Acho que a pergunta do Heitor aqui, não sei se a gente quer aprofundar antes de entrar na tecnologia que a gente separou, mas acho que é a visão que eu tenho aqui, eu conversando com o mercado, acho que a Kátia também referenda, é que isso é o principal ponto que a gente tem hoje. Vou usar a palavra entrave, mas talvez não seja bem isso, assim, mas as pessoas, tá todo mundo muito olhando para a questão da segurança, então, quando a gente está falando de IA, acho que governança, uma governança de dados e a governança da IA é a coisa que está mais latente no mercado hoje em dia, e acho que talvez por isso a gente não tenha tantos casos de uso escalados, né, Kátia? Assim, acho que a gente tem trabalhado bastante nesse ponto também de como você garante a privacidade dos seus dados, a segurança, a governança. Então, acho que é um assunto que o mercado está olhando bastante, essa questão de segurança, e talvez por isso a gente não tenha tanta coisa muito sendo falada e muito pronta nesse momento. Tá todo mundo fermentando bastante, mas não tem. Até no radar a gente tem algumas coisas que refletem isso. A gente tem lá a inteligência artificial explicável, que é o grande sonho de todo mundo, né? Ela faz isso e ela explica por que ela fez e daí a gente sabe de onde veio. Acho que essa é a grande dor, da onde veio aquela informação que está ali. Por isso que isso não está muito aplicado em grandes processos, porque primeiro a regulação não permite, e segundo porque a gente não tem como provar que aquilo ali está minimamente bom sem um trabalho humano muito profundo em cima, né? Acho que é um pouco disso. Posso complementar aqui também um pouco, Lucas? Assim, ó, lembra da escala que os meninos colocaram de prontidão e até ela está operacional? Quando você tem um problema, vou falar assim, você tem que analisar quem soluciona e se essa solução, quais os riscos que ela causa. Sempre vai acontecer isso, então, Heitor. Então, assim, ó, se você tem uma questão que envolve dados pessoais, você também são as suas compras. Você não vai, por melhor que seja a tecnologia, se ela não respeitar os riscos daquela solução em produção, ela não é colocada. Por exemplo, se você tiver na sua regulação hoje, que a gente tem algumas aqui no Brasil, que você precisa dar explicabilidade para como você tomou a decisão, você não pode usar alguns modelos que ainda você não consegue dar essa explicação. Ele pode performar muito melhor, e por vezes ele performa, ele te dá um resultado melhor, mas você não consegue colocar em produção porque você tem regulações que pedem explicabilidade. Então, a vida entre o experimento e que todo mundo tem que fazer, tá? Não é, você tem que experimentar, porque uma hora ela vai ter que ter explicabilidade, então seguir aquela regra, colocar como prova de conceito, mas na hora de colocar em produção, aí você tem que respeitar a regra do jogo e entender qual que ela é, e aí às vezes, como a gente aqui na Ambima, pensar em como flexibilizar ou por vezes até endurecer, tá? Se a gente achar, endurecer no bom sentido, colocar regulações que ajudem a gente a movimentar aquele mercado. Então, por exemplo, vou citar, todo mundo fala muito de dado enviesado.
quem faz IA tem que tirar isso da frente. Você tem métodos hoje para entender se a sua solução está enviesada. Então, e se ele tiver, você não coloca em produção, retreina, refaz sua solução e parte para a produção. Então, também já tem bastante coisa hoje que nos ajuda a tirar da frente alguns problemas que a gente fala de modo muito geral, tá? Que é dado enviesado, não ter explicabilidade. Tem coisas hoje já avançadas que você consegue garantir que a sua solução não está respeitando tudo aquilo. Então, esse é meu... Falei muito, mas era a minha ideia de separar a produção do teste, é essa vida. Bom, então acho que talvez, espero que a gente tenha respondido. Quem tiver mais pergunta, pode levantar a mão ou mandar aqui no chat que a gente bate um papo, tá? Kátia, e como é que você está vendo essa adoção de IA no mercado? Você acha que todo mundo já entendemos o potencial, já estamos testando, prototipando, ou está todo mundo na superfície ainda, usando seus copilots, sem pensar no viés estratégico? Eu entendo hoje, pelo que eu acompanho, que testando todos estamos. O mercado financeiro do Brasil é um dos mais avançados. Os meninos, não sei se fizeram esse estudo aqui. E aí também, Michel e Turra podem complementar aqui os nossos papos, se assim acharem, tá? Pode fazer entradas, mas eu entendo que o mercado financeiro ele já está bem avançado. Para mim, nessa primeira parte de testes e até de protótipos, de provas de conceitos, a gente já está usando amplamente. Claro que aqui, gente, ó, eu estou falando em generalismos, tem diversas maturidades de cada player e que podem estar em diversos momentos, tá? Dependendo do tamanho do que utiliza. Mas eu entendo que a gente já está em termos de experimentação avançado. Produção, pela escala que o Brasil tem, por tudo que a gente vive, pelo nosso tamanho, pela nossa diversidade, para mim, produção ela, como colocada ali, operacionalização, usando em larga escala, não, a gente ainda está caminhando para isso. Essa é a minha visão, tá, Lucas, que eu tenho hoje. Eu não sei se os meninos aí no estudo também têm uma coisa para complementar aqui, mas é a minha Legal. visão. Acho que uma coisa que a gente viu lá no radar, acho que a gente separou 3 tecnologias para a gente dar uma comentada aqui. Acho que a primeira são os agentes de IA, acho que é um assunto que já está bem quente e que não é mais uma novidade, mas ele tem ali no radar como uma coisa que vai evoluir bastante e vai trazer muito mais personalização, muito mais acesso, mais inteligência para esses sistemas. Como é que você vê essa evolução, a entrada desses agentes no mercado financeiro? Como é que isso muda o papel dos processos? Como é que a gente pode trazer isso olhando nessa visão nessa nossa bola de cristal aqui? Então, assim, só para colocar para o pessoal, a gente escolheu 3 aqui para conversar um pouco. O radar tem muitos. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre esse robô advisor. Eu acho que ele é o que você vê ali pelo TRL dele, é que em termos de tecnologia, ele é um dos mais prontos. Quando você vê a leitura ali do nível 8, ele está pronto para implementação. É interessante a gente olhar, porque aí aqui a gente cai na análise de tecnologicamente ele está pronto para implementação, o que impede ele de entrar em produção em larga escala. Para mim, é a regulamentação aqui desses robôs, a aceitação do público que quer ganhar confiança. Então, tem uma confiança nessa nova tecnologia, tem a confiança de quem está expondo essa nova tecnologia também, que é um processo de estabelecimento dessa confiança na nova tecnologia que antigamente essa gestão de mudança, né, o nome velho, mas como é que isso é aceito pelo cliente ou externo e pelo interno também, que esses processos, nessa parte de robô, para mim, estamos vivendo como colocar isso no ar, gerando confiança no, no externo, né, nos clientes ou quem está externo à companhia, como quem está interno. Aqui, para mim, tem muita governança, muito humano no loop, que eu gosto muito de usar essa palavra,
a IA sozinha, sem nenhuma monitoramento, sem algum humano em alguma escala, ela, para mim, ainda é ficção científica. Pode ser que daqui a um ano, uns 2, 5 anos, eu venha aqui e isso já esteja acontecendo, como os meninos colocaram aqui. E agora o ganho para mim, disso, falando na ampliação do nosso mercado, dessa questão aqui, que é a personalização e a parte de democratização, de conseguir chegar em mais gente, principalmente até com educação financeira, eu acho um ganho muito alto aqui na parte de robô. Também por isso nós aqui, né, Lucas, selecionamos para comentar um pouco aqui sobre esse tema, tá? Então, essa é a minha visão aqui da parte dos robôs. Da parte de agente, aí, para mim, o que é esse agente de IA que todo mundo tem falado? Eu vou fazer a minha tradução aqui livre, que seria... Hoje, quando você fala de um assunto específico, você fala de agente de IA. Esse aqui, na forma como a gente colocou ali, para mim já é um ambiente multi-agente, onde a gente está preparando esse futuro para além da execução, a gente também vai conseguir planejar, mudar, se adaptar em tempo real às situações que estão acontecendo. Aqui, para mim, a gente está um pouco ainda em tecnologia, desenvolvendo algumas tecnologias ainda. Tem algumas das tecnologias que viabilizam isso para mim, que ainda estão em desenvolvimento, mas para mim acelerado. Dentro dessa situação aqui, você ainda está estudando a orquestração dessas tecnologias junto com o custo. Aí, de novo, eu vou a pessoa que coloca em produção, né? Então, você tem que entender a sustentabilidade. Às vezes a solução é viável, mas o custo dela, a forma de colocar, ou a dependência ainda de algumas tecnologias ou de fornecedores, você não consegue colocar algum processo crítico seu ainda dependente de algumas tecnologias que ainda não estão em maturidade alta. Mas eu vejo, falando aqui em internet e trabalhando com essa questão de para onde o mercado vai, que essa nova orquestração aqui de agentes é o futuro dessas novas aplicações de softwares, tá? É uma combinação de solução de aplicações, softwares e inteligência artificial que em tempo real ela vai conseguir responder a mudanças, sim. De novo, vou colocar meu ponto aqui de sempre humano no loop. Eu não acredito ainda num mundo somente de máquinas com máquinas. Acho que esse é um ponto de atenção de colocar de uma boa solução. É onde o humano entra, não é em tudo, é em que lugar ele entra para validar. E o que eu vejo dessa questão aqui do ganho com esses tipos de agente? Eu sou uma otimista com IA, tá? Então, eu vou colocar aqui para mim que nessa questão de multiagente, eu acredito muito em otimização de processos, mas em ganhos mais reais, tá? Então, já estou lendo sua pergunta, que está aberta aqui, tá, Silvia? Segurança da informação é pré-requisito. Bom, mas não tem como você falar isso tudo sem estar com segurança. Cibersegurança, tipo, gente, isso não tem, para mim, isso é premissa de qualquer empresa que está na nuvem hoje, que está fazendo IA, tá com a disciplina de cibersegurança completamente equalizada dentro da sua empresa. E hoje também se fala muito, tá, IA usando para cibersegurança. A gente não falou aqui, mas hoje uma das áreas que mais ganha com inteligência artificial é a área de cyber, tá? Em termos até de prevenção e de preparação de planejamento, tá? São as áreas, se você vai em qualquer questão de inovação ou de falando de IA, a área que mais se beneficia, até pela sua criticidade, é a questão de cyber. Então, fechando uma questão aqui de agentes, para mim, esse aqui é o mais futurística, essa multi-agente, mas é para mim o mais promissor.
Como a gente vai transformar nossas empresas, aí eu acho que cada um tem que também pegar a sua protagonismo aqui e ajudar a construir. Acho que a mudança vai ser grande, eu não quero fazer muita previsão, mas eu acho que o ganho aqui é bem alto. E para o Brasil, que a gente é muito grande, e se aproximar de outros mercados, eu acho que também é uma oportunidade, tá? E por último, e não menos importante, essa daqui eu confesso que até eu voltei aqui dentro de casa para falar de precificação, tá? Porque isso aqui para mim, eu juntei com os especialistas aqui em precificação da Ambima para trocar um pouco. E aqui, para mim, ela tem uma junção de IA tradicional, e o que eu chamo de IA tradicional são os modelos, machine learning, os modelos, com o que essa IA nova, generativa, trouxe. Não sei se vocês já viram, tem alguns gráficos de como a entrada da IA generativa potencializou a IA tradicional de modelos. Então, aqui para mim tem uma potencialização de ganho muito forte. Os modelos de precificação hoje, precificação de forma geral, ele vai usar sim a IA tradicional e vários dos modelos, menos sobre não usar modelos tradicionais para precificação, mas usar a IA generativa no que a gente tinha de gap, que era dados que a gente não conseguia, simulação, tudo o que impedia, por vezes, de você colocar um modelo tradicional por falta de dados, ou porque você queria fazer simulação de futuro, impacto, de previsão, a IA generativa entra aqui e, para mim, potencializa muito. Então, eu gosto muito deste tema, que, quando colocou precificação, aí você junta passado, presente e futuro e ver como que isso vai, a descoberta de novas tecnologias potencializa o que tinha no passado e aí fecha um gap e aí você consegue pensar e colocar em produção no futuro. Então, falei rápido aqui dos três, também se tiverem perguntas e complementos aí, essa é uma visão aqui muito minha também, e de um jeito de uma pessoa que é otimista, tá? É que eu acho também que a IA vem para complementar o que o humano faz e nos liberar para pensar mais e tomar melhores decisões, tá? Então eu sou dessa linha otimista de que o humano fica melhor com a IA. Legal, Kátia, muito obrigado. Acho que a gente pode seguir aqui, que a gente está nos últimos 20 minutinhos, fazer nosso exercício prático, brincar lá no radar. Acho que foi bem legal aqui. Se a gente tiver tempinho, a gente responde perguntinhas no final, tá, pessoal? Bora lá, Isso, eu vou Michel. recomendar que a gente faça uma demo breve e deixe mais tempo para as pessoas. Então, vamos encurtar o exercício, Lucas, e a gente deixa mais tempo para as pessoas fazerem perguntas. Perfeito. Eu mostro aqui o exercício. Então, o que nós preparamos para vocês? Então, primeiramente, vocês conseguem acessar o radar no endereço futuros.ambima.com.br. Vou deixar aqui na tela um segundinho. E, como foi mencionado, existe um assistente com que vocês conseguem conversar com aqueles dados todos. Eu já mostro ele em tela, mas vamos recomendar um exercício, diria até um pouco assíncrono, para deixar mais tempo para as conversas nos próximos 20 minutos. Mas o que é importante saber? Que o assistente não resolve, ele não é um guru, ele não é um consultor, ele simplesmente tem um modelo de linguagem que tem em contexto todas as informações do radar. Então ele funciona muito bem como busca, ele funciona muito bem como ponto de partida para fazer perguntas mais avançadas, ele te ajuda a enxergar e entender aquele contexto, aquelas informações todas, sem ter que clicar e aprender sobre assunto por assunto. E com as restrições sabidas, algumas citadas no chat, inclusive, tal como alucinações, que são características desses modelos, e fizemos de tudo para deixá-lo mais útil possível. Algumas sugestões de como utilizar, vamos colar isso aqui no chat também, para vocês terem essas perguntas, mas aqui nós testamos e preparamos alguns pontos de partida que vocês podem utilizar para entender melhor os recursos do assistente. Então, por exemplo, com as tecnologias de IA no mercado de capitais brasileiro, deveria priorizar. E por quê?
o porquê é o principal, né? Então, simplesmente pedir um ranking, ele vai te dar um ranking, mas se você perguntar por que o modelo explica um pouco do que pensou, como pensou. Quais tecnologias do radar utilizam IA para melhorar a tomada de decisão no mercado financeiro? É uma forma de busca, é uma forma de entender do contexto todo para pedir para o modelo selecionar N tecnologias relevantes para aquela resposta. E por último, último exemplo, quais seriam diferentes aplicações para IA explicável, por exemplo? Então, isso é uma pergunta mais transversal. Ele vai pegar uma das tecnologias, que é essa IA explicável, e se aprofundar e tentar responder, e talvez tenham tecnologias relacionadas que sejam úteis para você para conseguir fazer isso. E aí, Turra, quer explicar um pouco os exercícios que você pensou em relação ao cone de futuros? Super. Mas parece que tá dando um erro aqui, alguém falou no chat. Eu vou testar aqui também. Mas a ideia eu coloquei aqui no chat duas ideias de exercício para vocês testarem aí. E uma é focando mais no assunto dessa reunião de hoje, que é IA, e numa segunda atividade, usar uma das metodologias de futuro que a gente aprendeu, então eu acho essa aqui a mais legal, e ver como que o radar responde. Então, pedir para ele ajudar a pensar em futuros absurdos ou futuros impossíveis e possíveis e ver o que ele fala e você construir em cima disso. Então, não precisa, as perguntas podem ser um pouco mais avançadas também. Eu não estou vendo o chat, se puder postar depois o erro que deu. Eu testei, está funcionando pelo Eu menos também aqui. testei. Acho que tá. Ótimo, então. Só falou, ops, algo deu errado. Tente novamente mais Pensando tarde. aqui se vocês estão na rede da empresa, se não tem algum bloqueio de algo desse tipo de API de IA. Pode ser que Esse isso esteja erro, não, acontecendo. esse erro talvez tentaria de novo mesmo, porque esse erro é nosso. Esse ops, eu sei que é nosso. Então seria alguma coisa, às vezes falha, assim, para cada 100 pedidos, um ou dois costumam falhar. Então tentaria de novo para ver se não é uma coisa sistêmica. Mas esse ops eu acho que é do nosso lado. Digo, ele não conseguiu conversar com o servidor. Eu queria deixar um tempo, porque eu sei que tinha muita dúvida e muita pergunta, e muitas questões sendo levantadas, então eu queria deixar um tempinho para realmente todo mundo ter a oportunidade de fazer suas perguntas e aproveitar que estamos aqui os quatro juntos para tirarem suas dúvidas nos próximos 16 minutos. Então, queria que vocês testassem o assistente, olhassem essa resposta, compartilhassem para a gente aqui se foi legal, como é que vocês pensam em usar isso, se a resposta foi bacana, ou pode perguntar outra coisa do que a gente já conversou aqui durante o workshop também. Agora a gente está nesse momento mais livre. E eu vou mostrar o QR, porque foi pedido. O link está no chat também, vai para o mesmo lugar, tá? Tá bom, mas Mas deixar é aqui bom, se alguém quiser ir pelo segundo na celular. tela. É. Exato. E já tem umas sugestões também que a gente já colocou direto ali para quem quiser clicar, né? Igual no GPT, você entra, tem umas perguntas aí para te inspirar. A gente também colocou essas ideias. Mas é legal também o Isso aqui. radar, isso, que ele vai também destacar as tecnologias que ele está mencionando. Isso é legal, é um jeito legal de navegar. Pois é, como o radar, o assistente tem em contexto todas as tecnologias do radar e suas identidades, ele consegue fazer essa linkagem dinâmica entre a resposta e apontar para a resposta dentro do radar. Isso sempre funciona. Você coloca na tela aí como é que a gente faz a pergunta no assistente. A Anne está perguntando aqui. Claro, vou recarregar para ficar mais claro. Então, quando você abre o radar, ou vai direto para a página de assistente, que foi o link compartilhado agora. Se não for direto, você cai primeiro na home, e dentro da home, na barra lateral, tem o assistente. Se você tiver no celular, o menu é um pouquinho diferente, ele fica assim. Então, ele vem aqui embaixo, assistente A. Uma vez dentro do assistente, você formula a pergunta aqui,
Icedex importam mais para o Brasil em 2030. Não sei se a resposta vai ser boa, mas vamos testar. Mas é assim, simplesmente. A pergunta você coloca lá e ele sempre tem as tecnologias em contexto. Parece que o erro era da rede mesmo. Ele confirmou O aqui. Rodrigo confirmou. Acontece, né, Rodrigo? Questão de segurança, a gente também passa por isso. Mas a sua Ótimo. pega bastante. Tem uma pergunta aqui que eu acho que talvez a Kátia podia dar uma resposta, tipo, do Tiago. Como incentivar o uso de IA na empresa e desenvolver projetos de maneira sustentável sem gastar uma fortuna? As ferramentas de IA custam de 20 a 500 dólares por usuário, enfim. Fora isso, várias ferramentas são incluídas em IA dentro das suas assinaturas e cobrando mais por isso. Esse investimento tem retorno difícil de calcular, dado que não é direcionado a um projeto específico, e sim um aumento de eficiência pulverizado em diferentes times. Qual a estratégia para avaliar o custo-benefício de uma ferramenta dessas? Primeiro que é difícil mesmo, tá? Então vamos falar que temos um problema difícil. Preço, aí eu acho que cada ferramenta tem custos, ainda estão vivendo uma questão de custo alto. Eu acho que isso, com o tempo, como toda ferramenta, ela vai ser mais flexível, vai ser incorporada em outras, igual o Office hoje, Teams, você vê uma evolução sobre o tema, mas a minha sugestão de medição nesse sentido, principalmente o que a gente tem adotado aqui na Ambima, são duas formas de olhar para a IA, que a gente tem trabalhado com essa IA do cotidiano, e a IA transformacional, que seria transformar os processos de negócio, mudar a nossa forma de fazer. Essa do cotidiano é essa melhoria na eficiência operacional dentro da empresa. A minha sugestão aqui, e o que eu já fiz, você tem que fazer um case para depois escalar com estatística de verdades, com fatos e dados. Por exemplo, pega uma área que usa bastante Word, que produz, coloca ela com inteligência artificial e mede. Ela gastava 10 horas para fazer isso, passou a usar 5, e aí em atividades similares, você prova que aquilo tem aquele potencial de diminuição. Mas a gente vive num mundo que é muito numérico, então também, assim, querer uma adoção com custo sem apresentar os dados é muito difícil mesmo. Então, minha sugestão é fazer alguns cases, pega atividades relevantes, é o que a gente está fazendo aqui para colocar a adoção de novas ferramentas, é isso, é ver se ela é melhor e quão melhor é em termos de eficiência operacional, para a gente ver se o custo daquela adoção compensa o que a gente está fazendo aqui dentro da Ambima, tá? Mas essa é a minha sugestão. Não sei se os meninos complementam com outras aí também. É muito contextual, para mim é impossível responder de forma geral. Vamos mostrar então, já que não tem outra pergunta aqui, vamos pegar um desses prompts que a gente preparou, fazer aqui a gente, bota na tela aí, a gente faz, a gente vê como ficou a resposta, só para a gente ver como... Pega aqueles do Cone de Futuros, que ele é mais complexo, para a gente entender como é que a ferramenta tá parruda. Vê que tem muita gente que está com bloqueio da empresa, infelizmente a gente não tem muito o que fazer, vocês precisam entrar pelo celular ou computador pessoal para poder usar o assistente. A gente falou muito de segurança aqui, né? Então, isso é uma das coisas que as empresas de vocês fazem, com toda razão, para evitar que a gente tenha problemas com IA indesejado. Então, aqui colocamos Cone uma tecnologia e cria diferentes futuros de acordo com o Cone de Futuros de Voros. Então, lembrando que os modelos de linguagem têm muito conhecimento sobre essas metodologias, então eles fazem esses exercícios com facilidade. O modelo sugeriu a tokenização de ativos usando Cone de Futuros. Então, ele determinou um futuro provável, um plausível e um preferível, e outro selvagem, que é o wild card. Então, o futuro provável, tokenização de ativos se consolida como uma ferramenta eficiente para aumentar a liquidez de ativos e líquidos, como imóveis e obras de arte, mercado secundário. E pronto, eu posso ler o que está na tela. Não sei se é a melhor forma da gente absorver isso aqui, mas ele desenhou para a gente o futuro provável,
um plausível, que é diferente do provável, né? Ele vai expandindo o grau de probabilidade, futuro possível, futuro preferível e o wild card, o selvagem, o menos esperado. A tokenização Olha que evolui para a legal. tokenização de Interessante. conceitos ou ideias. Por exemplo, É. a confiança em uma comunidade ou inovação de uma startup poderiam ser tokenizadas e negociadas. Aposto que tem gente fazendo isso já. Criando mercados completamente novos e abstratos. Ótimo. E aí é legal, então, para a gente ver como é que vocês podem usar essa ferramenta como estrategicamente mesmo. Quando vocês estão fazendo um projeto de tokenização, vocês conseguem ver ali alguns cenários que vocês podem ter de futuros para vocês poderem guiarem os projetos. Assim, como a gente está fazendo isso para o mercado inteiro, o radar ele é generalista, ele traz todas as coisas num nível que serve para todo mundo. Acho que ela é uma camada que vocês podem começar a olhar como pesquisa para poder fazer as estratégias de vocês em diversas frentes, como tokenização e outros que aparecem aí dentro do radar. Acho que é um pouco disso que a gente queria trazer aqui para vocês com esse exercício. E acho que espero que a gente tenha atendido esse objetivo. Fiz outro aqui da seleção, que é qual seria um cenário absurdo, indesejável, até distópico, envolvendo uma das tecnologias do radar. E como estava no contexto da tokenização, ele colocou a tokenização junto com IA agente. IA agente inicialmente desenvolvida para otimizar portfólios, tomar decisões, evolui para o nível de autonomia, interconexão tão grande que passa a controlar a maior parte dos ativos no mundo. Essas IAs programadas para maximizar o valor de eficiência começam a negociar entre si em uma velocidade e complexidade incompreensíveis para os humanos. Me parece altamente plausível esse cenário. E ele explica por quê, o porquê que isso pode acontecer. E se fizermos a mesma pergunta sem o contexto prévio, um cenário distópico poderia surgir da combinação de DeFi com IA agente e criptografia pós-quântica. E, mais uma vez, contextualiza aqui, explica um pouco o que seria possível. A Kátia deu um toque aqui para não usar informações confidenciais no radar. Falando de SI, então, para todo mundo, faça as perguntas. Mas complementando aqui o que o Michel falou, numa das questões que a gente estava usando lá de transparência, que foi a pergunta, de informação, dá para usar aqui de forma genérica quais seriam os riscos, ele vai citar, você leva esses riscos para dentro da sua solução implantada. Então, esse exercício que os meninos estão colocando aqui, você pode questionar que o próprio radar, ele traz para você pontos que você deveria considerar, né, nessa questão de previsão de futuro, e você leva para a solução e coloca os guarda-reios. Bem interessante aqui a proposta do exercício, bem aplicável, né, já no dia a dia, né? Exato. Que é o que a gente queria mostrar, que não dá para ir além de perguntar apenas das tecnologias, né? De ter uma lente que você usa o radar como um lugar de criatividade, de estratégia também. Perfeito. Pergunta aqui do Lucas. O que vocês acham das pesquisas que mostram as baixas porcentagens de sucesso de projetos com IA nas empresas? Eu uso muito aquilo todos os dias para implementar sempre que é possível, mas esse tipo de notícia tem vindo na contramão. Assim, eu não consigo me imaginar sem IA. Eu tenho certeza que tem muita experimentação e a natureza da experimentação é você errar, senão você não está experimentando. Seria muito estranho se não tivesse erro nos experimentos. Teve uma manchete de um estudo de que da MIT Technology Review, sei lá, 95% dos testes não avançam e tal, e a mesma quantidade de pessoas falando que o estudo era falho por motivos A, B e C. Eu não sei, eu não li, eu gasto todo o meu tempo usando a IA. Eu não paro para perguntar se ela serve ou não, porque eu, pessoalmente, eu não consigo falar de um contexto maior do que o meu pessoal, o único gargalo é tempo. E talvez eu tenha uso excepcionalmente grande, porque eu desenvolvo muito hoje em dia, graças a essas ferramentas, mas essa é a ponta do iceberg, tem muitas utilidades, e é extremamente difícil implementar qualquer coisa em qualquer empresa. Então, os 95%, 1 em 20, assim, não parece irrazoável esse número, por mais que seja 50% ou 75%, mas é a natureza de qualquer teste.
Na minha opinião, a gente também volta no que a gente estava falando antes, assim, acho que está no momento muito inicial. Vai dar errado no começo. Tem muitas inseguranças, não tem regulação, a gente não sabe o que está naquela caixa preta. Eu acho natural que nesse momento muitas coisas sejam testadas e a gente olhe e fale, não dá para usar ainda. E, enfim, é da inovação, né? É do processo. Não sei se tinha que ser 95, mas não me assusta a gente estar nesse momento de desenvolvimento, evolução, ter um nível de falha tão grande. Acho que a gente também está no momento do hype, né? Todo mundo quer usar, todo mundo chega lá e faz, e aí ó, não está na hora ainda. Me adiantei. E acho normal do processo. Gente, não tendo mais perguntas, acho que a gente pode seguir para o nosso encerramento. Espero que vocês tenham curtido o workshop, tenham gostado do radar. Lembrando que ele é uma ferramenta para ampliar repertório, imaginar futuros possíveis. A gente não é um oráculo, não é uma previsão de futuro. A gente está experimentando isso na prática, agora com esse exercício coletivo. Enfim, muito obrigado. A gente volta no no 14 de outubro, né? Essa data está na minha cabeça. Segunda oficina, sim. Isso, e com uma oficina parecida com essa, mas focada mais em governança, compliance, um papo um pouquinho mais de back-office jurídico. Vamos ter um convidado aqui também, os meninos voltam para falar de futuros, e espero vocês lá. E trazemos algumas ferramentas diferentes de futuros, então preparamos uma seleção maior do que coube hoje, e a nossa intenção é apresentar Exato. diferentes maneiras em cada encontro. A gente vai fazer na mesma estrutura, mas vamos trocar um pouquinho o conteúdo. Então, espero ver alguns de vocês aqui de novo no mês que vem, e a gente repete em novembro falando de investidor, tá? Muito obrigado e até o próximo. Obrigado, pessoal. Obrigada, Um ótimo dia para todo pessoal. mundo. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação. Obrigado.